Oi, gente querida, hoje eu quero trazer uma mensagem muito prática, mas extremamente relevante. Uma mensagem que vai fazer você pensar sobre o papel de cada um de nós e o papel da igreja como um todo. Nós estamos vivendo num tempo sui generis, num tempo de grande oportunidade de comunicação. E é muito importante a igreja entender que momento é esse que vivemos. Porque se a igreja de Cristo, não estou falando da igreja local, estou falando da igreja de Jesus, que se espalhou na terra, né, mas que tem o mesmo chamado, que tem uma visão que vem do alto. Se a igreja entender os pilares fundamentais da unidade do crescimento, a igreja não poderá ser parada quando estiver dentro dessa missão, desse chamado, do propósito de alcançar o mundo com o Evangelho. Amém? Eu quero ler para vocês um episódio lá de Gênesis, capítulo 11, que é um episódio muito conhecido pelos cristãos, que é o episódio em que o povo da Babilônia, o povo que foi para a Babilônia, né, Nimrod, mais propriamente falando, o primeiro grande líder mundial, né, ele percebeu o poder de juntar pessoas em torno de uma visão, em torno de um propósito e em torno de uma única língua. E percebendo isso, ele trouxe uma visão e um propósito de construir algo muito grande, uma torre que chegasse até o céu, uma torre que fosse portentosa, enorme, que fosse um instrumento de mostrar o poder dele para todo mundo, né? Então, eu vou ler para vocês esse texto, mas o interessante porque Deus no céu conversa, né? Eu acredito que o Pai com o Filho e com o Espírito Santo, eles estão conversando entre eles e eles dizem o seguinte: olha, eles estão com uma visão e um propósito muito grandioso. E eles têm uma única linguagem, ou seja, eles falam a mesma língua. Eles estão conseguindo se comunicar. E se a gente não fizer alguma coisa, eles vão conseguir o seu propósito, o seu intento. E o interessante é que o intento de Nimrod era exatamente contrário àquilo que Deus tinha dito para Adão. Porque Adão diz que eles deveriam crescer e se multiplicar e encher a terra. Ou seja, Deus queria que o ser humano se espalhasse pela terra. Mas Nimrod não, ele falou: para que nos espalharmos? Vamos juntar aqui, vamos juntar pessoas, vamos aumentar o nosso poder. E vamos ter um propósito único para a gente ser engrandecido através das nossas obras. E aí Deus vem e acaba com isso, espalhando as nações, porque multiplicou as línguas, né? Levou à confusão. A palavra Babel, né? Bab-el, é uma palavra que significa portão para Deus, e faz uma alusão a essa porta que eles queriam chegar ao céu através da torre. Mas quando você junta Babel, né? Então ele usou um trocadilho aqui, significa confusão. Eu vou ler o texto para vocês e depois eu quero levar essa reflexão para que vocês pensem sobre esses três pilares que, se forem usados para nós construirmos os nossos propósitos e a nossa palavra, a pregação do Evangelho, o mundo vai ser impactado com a mensagem de Cristo. Amém? Eu vou ler para vocês Gênesis 11, de 1 a 9, que diz assim: Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Olha aí, já está falando sobre isso. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, tá, deram com uma planície na terra de Sinar e habitaram ali. Esta palavra deram, tá? Matzá no hebraico significa encontraram, enxergaram, viram uma planície na terra de Sinar, a atual Babilônia, né? E habitaram ali. E disseram uns aos outros: vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra e o betume de argamassa. Disseram: vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo topo chega até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados para a terra, por toda a terra. Veja que coisa interessante. Nimrod percebeu, tá, que quando você espalha, você descentraliza e o poder se divide. Então ele falou: para que nós vamos nos espalhar? A gente fala a mesma língua, vamos juntar esse povo, vamos fazer tijolos, vamos construir uma torre e vamos dar um propósito para esse povo
em torno do qual eles vão ficar aqui. E a gente vai crescer e o nosso nome vai ser engrandecido, né? Isso é Satanás, mais uma vez, tentando, né, melar o plano de Deus, né? Então a Bíblia diz assim: então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre, que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: eis que o povo é um. Olha aí, unidade. E todos têm a mesma língua. Está falando da mesma língua. E isso é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que entendam fazer. O próprio Deus está falando. Se eles tiverem unidade, se eles falarem a mesma coisa e tiverem um propósito único, nada e ninguém pode impedi-los de realizar tudo o que eles querem. Então ele disse: isso é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que intentam fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem. Com quem que Deus está falando? Está falando com o próprio Deus, com o Pai, com o Filho e o Espírito Santo, né? Para que um não entenda a linguagem do outro. Ou seja, quando quebra a mesma língua, você já não consegue fazer com que a visão e o propósito sejam estabelecidos. De start, ou seja, consequentemente, o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra. Ou seja, Deus falou: vocês não vão por bem, eu ponho a mão e o meu propósito vai ser estabelecido. E cessaram de edificar a cidade. Chamou-se-lhe por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra. E dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Ou seja, quando ele fala, né? E chamou aquele lugar de Babel, porque ali o Senhor confundiu, porque Babel significa confusão. E para que isso fosse estabelecido, Deus confundiu a língua. Então, meus queridos, eu queria falar para vocês sobre 3 dicas que valem para tudo na vida. Tá? Isso vale do ponto de vista espiritual para a Igreja de Cristo no mundo. Isso vale para a igreja local, com os seus líderes e o seu povo. Isso vale para a tua vida profissional, isso vale para uma família. Tá? Deus está dizendo que se esses 3 pilares sustentarem qualquer que seja o edifício, sustentarem qualquer que seja o propósito e a visão, ninguém impedirá que as pessoas que têm esses 3 pilares realizem o seu propósito. O primeiro pilar, meus queridos, é a visão. E os versículos 2 e 3 do capítulo 11 de Gênesis dizem o seguinte: sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram ou acharam, enxergaram, viram uma planície na terra de Sinar, e ali habitaram. Ali, Sinar é a Babilônia, tá? Mas o primeiro pilar é a visão. Quando pessoas conseguem enxergar a mesma visão, quando um pastor consegue passar a visão para a sua igreja, para o seu povo, quando um pai de família consegue passar uma visão para a sua esposa e para os seus filhos, não é isso? Quando uma empresa consegue imprimir a visão da empresa para os seus funcionários, ninguém vai conseguir impedir que o propósito, que a missão daquele grupo se realize, né? Então, o primeiro pilar que a gente precisa tentar estabelecer sobre a nossa vida, sobre qualquer coisa, tudo começa com uma visão. Hoje, eu estou muito apaixonado por essa visão de ganhar o mundo inteiro. Nós mudamos o nome da igreja, de Igreja Batista Palavra Viva, para Yacht Church, dia 9 de setembro. Nós estaremos lançando oficialmente e abrindo a igreja Yacht Church para o mundo inteiro, para dar mentoria, para todos que quiserem participar, fazer parte desta igreja, desta visão. Todos quantos têm a visão de ganhar o mundo, de transformar a terra, nós estaremos com vocês, dando para vocês mentoria, ensino, vamos ministrar sobre a vida de vocês no mundo inteiro, no Brasil inteiro, porque nós queremos abalar e impactar a terra. Mas tudo começa com uma visão. E eu fiquei, gente, muito feliz, porque a mudança deste nome aconteceu quando eu apresentei para a igreja a visão que Deus tinha me dado. E nós fizemos votação nos 4 cultos, e nos 3 cultos, aliás, não tinha começado ainda o culto de sábado. Nos 3 cultos, gente, foi unânime, não tivemos nenhuma figura
contra. Então, o primeiro pilar, nós já conseguimos uma única visão, uma visão de alcançar o mundo com a palavra do Evangelho e com a igreja, a palavra viva, se transformando em a church, para ser um nome que possa ser usado no mundo inteiro como um único nome, como um nome que vai representar esta visão que Deus está nos dando. Amém? O segundo pilar, meus queridos, é o pilar do propósito. Não adianta nada você ter uma visão se você não tiver um propósito. O propósito é a missão. A missão é o que faz a argamassa, né? Ali eles falam, vamos fazer tijolos e vamos botar bitume como argamassa, tá bom? Era o cimento da época. Gente, uma visão precisa de um propósito. E quando o propósito ele se torna único como um pilar, isso é uma argamassa que vai unir os tijolos. Os tijolos somos nós. Cada um tem um lugar, cada um tem um talento, cada um tem uma posição no reino de Deus. Mas se todos nós formos unidos por essa visão e por esse propósito, irmãos, nós vamos construir uma obra magnífica que vai engrandecer o nome de Deus. Só que nós não queremos engrandecer o nome dos homens, nós queremos engrandecer o nome de Jesus. E a Church será uma igreja que vai para o mundo inteiro falando que só Jesus é o caminho, que só Jesus é o Salvador, que só Jesus pode trazer plenitude e pode preencher os vazios de toda a humanidade. Amém? E quando ele diz assim, né, que ele fala, né, no versículo 4, edifiquemos para nós uma cidade, isso fala de propósito. Nós vamos edificar uma missão, um chamado, uma evangelização no mundo, né? Ele diz assim, e uma cidade e uma torre que chegue até os céus. Esta visão que nós estamos imprimindo e este propósito que nós estamos tendo é para levar as pessoas até os céus, né? E tornemos célebre o nosso nome. O nosso propósito não é tornar o nosso nome célebre, mas o nome do nosso Senhor Jesus, o nosso Salvador, para que não sejamos espalhados por toda a terra. O propósito deles era não espalhar. O nosso propósito é o propósito de Deus para Adão, espalhar toda a terra, mas alcançar toda a terra. Então você que está do outro lado do Brasil, no norte e no sul, nós queremos chegar até você, queremos tocar na sua vida, queremos estar unidos a você nesta visão, para que você impacte a sua cidade, o seu bairro, o seu prédio, onde você estiver, nós queremos estar com você. Se você é de fora do Brasil, não importa onde você esteja, a palavra de Deus, através da sua vida, vai chegar na tua cidade, vai chegar no teu trabalho, porque nós queremos estar juntos espalhando a mensagem de Jesus. No caso deles, eles não queriam espalhar, porque eles queriam um nome para eles. Nós queremos espalhar, porque queremos um nome para Deus. E o terceiro e último pilar, irmãos, é a linguagem. O versículo 6 diz assim, e o Senhor disse, eis que o povo é unidade, e todos têm a mesma linguagem, tá? Isso é apenas o começo, agora não haverá restrição para tudo que intentam fazer. Queridos, se você falar a mesma língua, e aqui eu quero falar para vocês, nós temos posições diferentes, tá? Eu respeito muitas pessoas que creem diferentemente de mim em muitos aspectos, no aspecto escatológico, no aspecto da salvação, no aspecto dos dons espirituais, até as diferenças de batismo, se batiza por imersão ou aspersão. Mas sabe uma coisa, meu querido? Isso não pode quebrar a unidade na nossa linguagem. A nossa linguagem tem que ser o amor de Cristo em primeiro lugar. A nossa linguagem tem que ser, a Bíblia é a palavra de Deus. Os morávios tinham uma frase muito importante que eu gostaria de falar para vocês. Eu já falei sobre isso, mas eu quero repetir. Eles diziam o seguinte, gente, nas coisas que nós divergimos, respeito. Nas fundamentais que nós concordamos, vamos ser firmes nelas. Como, por exemplo, Jesus é o único caminho para a salvação. Se alguém não crê nisso, não dá nem para ter comunhão. E a terceira delas, em todas as coisas, o amor. Então a linguagem que vai impactar o mundo, primeiro é o amor de Cristo. Depois é a linguagem da palavra de Deus. Nós devemos pregar a Bíblia, a palavra de Deus. E naquilo que nós divergimos, vamos respeitar. Eu respeito tantos pastores e ministérios que pensam diferentemente de mim em algumas coisas, mas na grande maioria nós concordamos. Então,
Não entre em debate, não bate boca na internet, não deixe que a unidade da linguagem seja quebrada por causa de pequenas diferenças. É isso que o diabo quer que você faça, entendeu? Que você seja instrumento de separar a igreja por causa de coisas de importância menor. Que diferença faz se nós vamos ser arrebatados no começo da tribulação, no meio ou depois? Que diferença faz? Cada um crê do seu jeito, mas a verdade é que nós temos coisas muito mais importantes que concordamos. E é isso que nós devemos focar, essa unidade de linguagem, pregar Jesus, levantar a bandeira de Jesus. Eu sou de Jesus, não importa onde você esteja. Eu estava hoje num grupo que eu faço parte do GKPN, e eu estava ali traduzindo um pastor libanês que estava nos contando a respeito dessa situação que aconteceu no Líbano, gente, dessa explosão. E ele falou que uma coisa maravilhosa está acontecendo. Ele falou, olha, a igreja está indo nas ruas para limpar os escombros, está indo para as casas das pessoas para ajudar, para trocar as janelas que foram quebradas. A igreja está fazendo uma obra e agora não tem mais ministério. O ministério daqui ou dali, está todo mundo junto fazendo a obra de Deus. E uma outra coisa que ele falou linda, gente, ele falou, olha, por 7 anos nós ajudamos os refugiados. Eles estão ali no Líbano, né? O Líbano é um país que tem 4 milhões de pessoas, 2 milhões de refugiados. Vocês têm uma ideia do que é isso? E o que ele disse que eu achei lindo? Ele falou que os próprios refugiados estão indo nas casas dos libaneses e estão dizendo, olha, a gente quer retribuir. Faz 7 anos que vocês estão nos ajudando. Agora chegou a hora de nós retribuirmos e ajudarmos vocês. Olha que coisa linda, gente. Então, até numa circunstância tão difícil como essa, a gente vê que a unidade vence todas as coisas. Então, a minha palavra para você, meu querido, para você que já é de Jesus, aprenda a amar o seu próximo, a respeitá-lo, mesmo que ele pense diferente de você em muitas coisas, porque isso é que dá força para a igreja. Eu posso respeitar um irmão que pensa diferente de mim, porque naquilo que é fundamental nós concordamos, e é sobre estas coisas que nós vamos construir uma igreja forte que vai abalar o mundo e impactar o mundo com a mensagem de Cristo. Amém? Eu espero que você tenha recebido essa mensagem e que ela possa provocar mudança na tua vida. Que Deus te abençoe, te amo muito, mas muito mesmo, em nome de Jesus. Um beijo no seu coração.